desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. A graça esteja convosco, amém, igreja? Amém. Queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça um pouquinho para a gente orar antes da pregação, em reverência a Deus, nos posicionando com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos em tua santa presença, Pai, te pedimos perdão por tudo aquilo que pensamos e que falamos que não provém de ti, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, deixa os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, abre os nossos olhos espirituais, para que o Senhor continue falando sobre os nossos corações. Senhor, nos colocamos em posicionamento, em alinhamento à tua presença, à tua palavra, Pai, que ela é santa. Deus, nós confiamos em ti, declaramos total dependência do Senhor. Te pedimos que nesse momento, Pai, a nossa mente esteja cativa à tua palavra, Senhor. Trata sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento, em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, é com muito temor e tremor que eu aceito a oportunidade novamente de levar a palavra do Senhor. Ontem na tua obra, no meio da oração, na oração final, o Senhor falou comigo assim. O pastor deu um exemplo e o Senhor falou comigo assim: você vai levar a palavra amanhã. Eu ri e falei sim. Eu vou pedir o pastor Ivan para mim poder pregar. Quem sou eu para mim pedir o pastor Ivan para mim pregar? É uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração há mais de 4 meses. Aleluia! Com todas as pregações que Ele tinha colocado no meu coração. Eu quero saber se tem família aí para colocar a frente. Ô Senhor Jesus, o tema central que Ele colocou para mim foi: Deus não se afasta na crise, Ele se revela nela. Vou pedir que a igreja abra as Sagradas Escrituras no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu não vou ler ainda, mas eu já pedi para vocês guardarem sobre isso. Nós vamos falar de uma viúva. Uma viúva que estava à margem da sociedade. Se a gente pensar em termos de Israel, ela estava à margem da sociedade, ela era vulnerável, ela não tinha proteção financeira, ela não tinha proteção jurídica dos seus direitos. Mas ela sabia a quem o esposo dela servia. Antes de qualquer coisa, eu quero trazer para vocês a questão da oliveira. De acordo com a Bíblia, a oliveira ela é tratada como nós, como a igreja do Senhor. E o azeite vem do prensar a azeitona. Ela vem do processo, só tem azeite se tem processo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como que você passou o seu dia, a sua semana, o seu mês, mas eu sei que hoje você vai sair daqui transformado pela palavra do Senhor, cheio da presença dEle. O azeite, nos tempos de hoje também é comercializado com muito valor, mas naquela época, há anos atrás, ele tinha muito valor. E ele vem como fonte de alimentação, ele vem como fonte de unção, de transformação do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você entendeu, igreja, é o azeite que vai descer aqui hoje, é a presença de Deus que vai descer na nossa vida. O aperto ele não é para destruir, mas é para mostrar sua melhor forma. É para transformar a vida. É para renovar a aliança. É para mostrar Deus presente conosco. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que é Deus conosco. Ele não está falando que serão flores, não. Mas Ele está falando que na adversidade Ele vai estar com você. Ele está falando que confia no processo. O azeite é o testemunho visível de uma realidade invisível. A ação contínua do Espírito Santo
profeta Eliseu, lá no versículo 1 fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos, profeta, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e sabe que ele temia o Senhor. Mas agora vejo um credor que está querendo levar os meus filhos como escravo. A viúva procura ajuda. Quando não temos o que fazer, nós sabemos a quem procurar. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe o poder desse Deus? Antes de começar a ouvir, ela precisava de denominar onde estava a dor dela. Ela precisava de colocar nome. Igreja, não adianta vir no Senhor e falar: Senhor, seja genérico. Quando eu vou no médico, eu preciso de falar para ele o que está acontecendo comigo. Eu preciso de ser verdadeiro. E quantas vezes nós não temos sido verdadeiros perante a Deus? Seja por pecado, seja por engano. Quantas vezes temos deixado de falar o que realmente precisamos para Deus, onde que Ele precisa de curar, onde que Ele precisa de limpar? O processo ele só acontece quando você sabe o que está te machucando. Não adianta ter uma pedra no seu pé e você não querer tirar a pedra. Não adianta você querer tampar uma cicatriz que você tem. Aonde está a cicatriz não é igual à pele normal. Ela tem sensibilidade. E o poder do Espírito Santo, ele não age se não tiver o arrependimento genuíno. Se não tiver o seu querer. Aleluia! No versículo 2 fala assim: Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Igreja, diga o que você tem em casa. Aleluia. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Em quem você tem crido, em quem você tem visto, qual olho você tem visto para as coisas que você já tem. Deus não vai te dar mais do que você tem se você não valorizar o pouco que você tem. Deus não vai utilizar o de fora, não. Ele vai utilizar o que está aí dentro. Ela focava no que faltava. Deus focava no que restava. Foi isso que transformou a vida dela. Glória a Deus! Isso revela um princípio poderoso, não só para a psicologia e para a questão espiritual. A mente em escassez ignora recursos disponíveis. Se você está pensando só com a mente pequena que aquele azeite era pouco, você ainda tem que ver o que Deus fez com essa história. Você precisa de compreender que o pouco, quando Deus é muito, ele é transformado. Não adianta eu querer mudar aquilo que eu ainda preciso desenvolver se eu não tenho pegado os dons que Deus já tem me dado e tenho produzido através dele. Eu não vou pedir para me pregar se eu ainda não sei, se Deus me colocou como diácono e eu ainda não sei servir. Eu não vou pedir para me cantar se eu ainda não consigo servir ao outro.
a tua palavra fala que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que saiu da boca de Deus, aquilo que é promessa de Deus na sua vida, vai se realizar. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. O milagre começa a partir do que ainda não morreu dentro dela. E eu quero te contar que muitas vezes os milagres não são tão espirituais como a gente acha. Não é anjo descendo do céu. Não é mar se abrindo. Mas muitas vezes o milagre ele começa através de um louvor, através de um vizinho que fala com você, através da leitura da palavra de Deus, através da criança que te cerca. O milagre de Deus começa no momento em que você entende como Ele como seu único, suficiente Salvador. Eu não sei o que você está precisando de ouvir hoje, mas eu quero te dizer que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei que dor que você tem passado. Eu não sei que humilhação que você tem passado. Eu não sei que porta que tem sido fechada para você. Mas hoje as cadeias vão cair. Você vai conseguir entender o cuidado de Deus e o carinho. Ele cuida da gente como as meninas dos olhos, igreja. Ele te chamava pelo nome ainda no ventre da sua mãe. Você tem noção que amor é esse? Que dá um único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aquele Deus que transforma as realidades. No versículo 3, fala: então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Igreja, peça muitas, porque a presença de Deus hoje vai ser derramada. Senhor, vem para a minha vida financeira, Senhor. Senhor, vem pelos meus planos, vem pelos meus sonhos, vem pela minha saúde física, pela minha saúde emocional, vem pelo meu casamento, vem pelos meus filhos. Vem, Senhor, sobre a minha vida. Ele pede muitas vasilhas. Ele não falou a quantidade, ele falou muitas vasilhas. A curiosidade sobre isso é que vasilhas eram utensílios domésticos comuns. Pedir emprestado exigia humildade. Já era uma mulher que estava fora da sociedade, à margem da sociedade. Quando a gente fala de uma mulher que é à margem da sociedade, é aquela mulher que ela não tem valor, que ninguém quer conversar, que ninguém quer ficar próximo. E o Senhor mandou ela pedir vasilha emprestada, se humilhar para o outro. Isso envolvia uma exposição social. Ou seja, ela teve que sair do isolamento em que ela estava, teve que se mover em fé e se envolver com pessoas. Cabe a nós decidir o que iremos fazer. Exige fé, determinação e coragem. Ainda não tinha milagre aqui ainda. O azeite não estava jorrando lá ainda não, igreja. Eliseu mandou ela buscar vasilha, mas não tinha nada falando que ia ter milagre. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus está falando que hoje vai ter milagre aqui. Vai ter transformação, vai ter cura, vai ter restauração. O milagre não começa no derramar do azeite, ele começa na sua obediência perante ao milagre. No versículo 4 fala: depois entre na sua casa com os seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando a que for enchendo. Nesse momento, igreja, Deus pede isso no secreto. Tem milagre que não precisa de palco, milagre não é espetáculo. Né? Aleluia! Se você não compreendeu, o milagre começa no processo, é dentro de casa, é você. Não é você e o outro, é você. É uma transformação divina através da sua vida. Isso tem um texto teológico muito forte, porque Deus trabalha no secreto. Milagre não é espetáculo, nem todo milagre é palco. Alguns processos são silenciosos.
preciosos de cura. A cura não precisa de mostrar para o outro que eu estou sendo curado, não. A cura acontece internamente. Quando aquilo que te fazia sofrer, hoje te faz rir. Onde aquilo que doía, hoje não dói mais. É assim que começa o milagre. Tem milagre que não é para a plateia. Tem milagre que é para a intimidade. Glória a Deus. Você entendeu o peso disso, igreja? Milagre não é para que o outro veja, não. Milagre é na intimidade, é você e Deus. Essa glória. É claro que a nossa vida é para testemunhar e testificar a glória de Deus. Aleluia. Mas o milagre ele começa na sua vida individual, dentro de casa, na maneira que você trata o seu marido, na maneira que você trata a sua esposa, na maneira que você trata o seu filho. O milagre começa na obediência, no caminho, na verdade, a vida. Nas Sagradas Escrituras, como termo de manual e conduta de fé nossa. É no levantar em obediência a Deus e pedir para ser utilizado. É onde a vida é transformada. É no secreto. O público ele só vai vir quando realmente no secreto você estiver curado. Se você está querendo só mostrar para os outros, sinto te informar. Isso é espetáculo. E Deus não procura espetáculo. Ele procura corações dispostos, vasilhas para serem enchidas. Aleluia. No versículo 4, no versículo 5, fala assim: depois disso, ela foi embora, fechou a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. Eles traziam. O azeite só fluía enquanto ela ia pegar as vasilhas dela e os filhos. O milagre, ele só acontece com quem participa do processo. Se você não está no processo ainda, espera que o seu milagre vai chegar, mas entra no processo. Entra na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, para subir como um vaso novo e renovado ao Senhor. Se você não está disposto a descer, você não vai conseguir subir novo e renovado. O milagre ele não vem. O milagre é esse de processo. Hoje, a pérola é uma das coisas mais preciosas que a gente tem no mundo. Mas se a gente pensar que é um grãozinho de areia que entra numa outra e ela começa a produzir coisas em cima dela para que não machuque, a gente começa a entender o processo. Às vezes está machucando agora, está doendo, mas você não sabe o livramento que Deus está te dando lá no futuro. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está falando hoje. A dor ela é passageira, ela faz parte do processo. O chorar faz parte do processo. E vocês ainda não têm noção do que Deus ainda vai fazer na vida de vocês. Aleluia. Mas para isso precisa de se posicionar, igreja. Para isso a gente precisa de estar disposto, com o coração ansioso pela presença dEle. Ninguém conseguiria fazer aquilo que aquela viúva fez para que ela pudesse sair dessa situação. Era ela e Deus. Era ela passar pelo processo de humilhação. Era ela ir buscar as vasilhas emprestadas. Eliseu falou assim: olha, pede alguém para ir para você, não é você que vai. Eu não sei o quanto você tem se sentido humilhado, mas eu quero te dizer que a humilhação vai passar, que o renovo vai passar, que a glória do Senhor vai estar sobre a sua vida. Aleluia. No versículo 6 fala: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Eita glória. O processo sobrenatural, ele depende da disponibilidade humana. Eu não sei se vocês entenderam. O processo sobrenatural de Deus depende da disponibilidade humana. O que você tem disponibilizado para Deus mudar aí? Como que você tem se posicionado para Deus poder agir com a vitória dele sobre a sua vida? Para que ele possa transformar. O azeite parou porque a vasilha acabou. Tem vasilha aqui, gente? Porque tem azeite rolando da fonte. Tem presença de Deus para encher as nossas vidas.
O propósito, ele só é discernido, a gente só tem sabedoria dele quando a gente entende quem nós somos em Deus. Nem sempre vamos receber tudo que Deus tem disponível, porque não temos capacidade de receber. Se você tem pedido muito e ainda não tem mudado a sua vida, saiba que você ainda não está pronto para receber. Eu sinto te informar, você ainda não está pronto para receber. O que ele tem para fazer é infinitamente mais. Igreja, você tem noção do que é infinitamente mais? A graça está descendo, a misericórdia já nos alcançou. É verdade. E o que você tem feito para mostrar esse amor? No culto de mulheres de fevereiro a gente falou sobre adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar com o corpo, com a alma. Ao eu acordar, eu já declarar a honra e glória dele, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E o quanto que você tem dado glória para aquilo que você já conseguiu? Ah, mas eu tenho um carrinho velho, glória a Deus, ele te leva onde você precisa. Eu ainda não tenho carro, mas eu tenho um sonho. Enquanto que você tem alimentado os seus sonhos, o milagre, ele não vai acontecer de uma vez não. O milagre acontece pelo desejo, pelo falar, pelo nomear aquilo que eu preciso. Se tem uma coisa que eu nunca contei aqui na igreja, a gente tem uma rama preta. Eu e o Luiz, a gente orou 2 anos em um chaveiro em casa. Eu não gosto de falar sobre a minha vida. Mas a gente orou 2 anos em um chaveiro em casa para uma caminhonete chegar. Todo mundo fala, nossa, que caminhonete bonita. Acho que é do dia para a noite. Foram 2 anos orando num chaveiro. Você tem noção que essa fé pode mover montanhas? Porque o que eu ouço muito, nossa, você ganha as coisas do céu. Não, gente. É com muita persistência a Deus. É com muita fé acreditando. O que também foi avisado é obediência. Se aquela viúva não tivesse a obediência de ir pedir vasilhas, a vida dela não seria transformada. Eu não sei se você entendeu. Se ela não tivesse crido e executado antes do milagre acontecer, o milagre não tinha acontecido. Não teria vasilha para encher. E cadê a vasilha de vocês para que hoje possa ser enchida? Para que o azeite possa ser derramado, para que a presença do Senhor possa te encher? Aleluia. A fonte de milagre é inesgotável. O azeite não se limita pelo que pode fazer, mas pela sua capacidade de receber. Você está recebendo pelo mundo espiritual ou você está querendo receber só pelo mundo carnal? Ah não, está muito longe para mim. Isso aqui, não vou conseguir alcançar isso aqui não. Pedro só andou sobre as águas. Aleluia. Porque ele deu o primeiro passo. E na hora que ele ousou a olhar para o lado, ele caiu. Eu não sei se você está conseguindo compreender a palavra. Eu não sei se o Espírito Santo está te falando a mesma coisa que está falando aqui. Mas ele está falando de posicionamento. Ele está falando sobre alinhamento, sobre propósito, sobre o querer, sobre a disponibilidade em viver o verdadeiro evangelho. Falar que é evangélico, vir aqui, louvar, levantar a mão é fácil. Enquanto lá fora tem muita gente morrendo pela palavra do Senhor, em declarar Ele como o único, suficiente Salvador da vida. E se fosse no seu caso, você faria se você perderia sua vida em prol de Jesus? Porque Ele deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Eu não sei se você entendeu ainda o sacrifício de cruz, mas o sacrifício de cruz foi o maior amor que nós podemos ver e ouvir. Porque eu, na minha questão humana, eu não daria meu filho por ninguém, sinto muito. Nem por você, viu, Maria? Mas ele deu o único filho dele, para que a promessa seja cumprida, para que o milagre seja executado, para que o véu seja rasgado. Aqui no Antigo Testamento, né, a gente está falando sobre o profeta, e o profeta que falou sobre isso é Eliseu. No Novo Testamento não tem profeta, não, tem você
melhor que Deus possa dar. Às vezes eu estou brava por um emprego que eu não consegui, mas eu só estou falando ali na frente, tem outro melhor, meu filho, calma. É do meu tempo, não é do seu. Às vezes a gente está chateado com uma situação que Deus deixou acontecer e fala, Deus, por que aconteceu? E você não está vendo o livramento que Deus fez pela sua vida. A presença de Deus está aí disponível para cada um. Para aquele que quer trazer as vasilhas e falar, enche-me, Senhor. Transforma a minha vida. Me transcenda com a tua graça, com a tua luz. Que as pessoas ao olharem para mim não me vejam mais, mas vejam o Espírito Santo de Deus. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo e estou com você. Você tem noção que a luta que você está passando, você não está sozinho? Você tem noção que o milagre que você precisa só depende de um posicionamento seu, de uma obediência. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O milagre é a dinâmica entre a graça divina e a resposta que o ser humano pode dar. É esse que é o milagre. É enxergar com os olhos da fé. Porque na palavra do Senhor fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode trocar um monte de lugar. E aí, igreja, você tem fé suficiente para isso? Aleluia, Deus! Lá no versículo 7, fala, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos poderão ainda viver do que sobrar. Deus age no secreto e o resultado é visível. Aquilo que ele começa no secreto, ele é transformado através da nossa vida. Deus não apenas restaurou a crise que ela tinha, mas ele restaurou a dignidade dela. Deus resolveu o passado, que são as dívidas. Deus sustentou no presente e Deus garantiu o futuro. O que o azeite da viúva nos ensina é que todos os significados bíblicos que o azeite tem, que é a presença de Deus, o milagre sobrenatural, a provisão, os pagamentos das dívidas, a cura emocional, que é a restauração da dignidade, e a vida contínua, que é o sustento depois do milagre. Quanto mais espaço espiritual eu dou, mais Deus enche. Quanto mais fé eu tenho, mais provisão chega na minha casa. Quanto mais entrega eu tenho, mais presença dele tem em mim. Igreja, nós temos trago vasilhas suficientes para a igreja. O azeite só parou porque faltou vasilha. Hoje aqui não vai faltar vasilha, Senhor, para o Senhor nos enche. Senhor, que mesmo nos processos, o Senhor nos coloque vasilhas, Pai, para que o teu azeite flua em nós e que nunca falte a tua presença, a tua unção e o teu Espírito. Mas a vasilha, quando ela foi pegar as vasilhas emprestadas, a vasilha tinha que estar vazia. Quantas vezes nós, como vasilhas, vemos aqui para a igreja para encher, mas estamos cheios de orgulho, cheios de rompante, cheios de angústia, cheia de ódio, cheia de tristeza, cheia de mágoa, cheia de rancor. Deus não enche o que está cheio já não. É preciso esvaziar. Que esvazie todo o nosso eu para que ele cresça em nós, igreja. A vasilha tem que estar vazia. Tem que ter disponibilidade. Tem que mostrar um coração quebrantado pela presença dele em nossas vidas. O milagre ele só vem quando você se posiciona e alinha com o propósito. Você tem aí se alinhado pelo propósito que Deus tem colocado em sua vida? Aleluia! Você tem enxergado, você sabe qual que é o propósito seu de vida? Glória a Deus! Aonde Deus quer te usar? Aleluia! Porque eu espero que ninguém aqui da igreja acha que Deus chamou todo mundo aqui para ficar sentado no banco.
Eu espero muito do fundo do meu coração e acredito que os pastores também pensam assim. Deus não te chamou para sentar no banco, não. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Deus te chamou para que sua vida seja testemunho do que ele fez na sua vida, da transformação genuína, da transformação que as pessoas consigam ver o Espírito do Senhor perante a você. Glória a Deus. Porque quando levantamos a nossa mão e aceitamos ao Senhor Jesus, não há mais livre-arbítrio. A posição. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero que você saia nessa noite transformado, com a vasilha cheia, com o azeite derramando, com o azeite transbordando, com o azeite disponível para distribuir nas vasilhas vazias lá fora. Eu não sei se você conseguiu compreender aqui. Hoje tem azeite, igreja. Hoje tem a disponibilidade do Espírito Santo para fazer um milagre na sua vida. Deus está perguntando hoje: o que você ainda tem na sua casa? Porque enquanto você diz que não tem nada, Deus está te dizendo: eu posso fazer fluir um pouco. Tem azeite aí dentro, tem graça, tem fé, tem recurso, tem vida, tem finança, tem sabedoria. O milagre começa quando você reconhece o que restou aí dentro. A pressão, ela não te destrói, ela revela a pureza do azeite que tem aí dentro. O limite não está em Deus, está na vasilha que você trouxe. O que parecia o fim era o começo de uma mudança, uma transformação. O que era pouco se tornou mais do que suficiente. A dor dela em ter perdido o marido e não ter o provimento se tornou a provisão de Deus sobre a vida dela. Amém. Glória a Deus. Ainda tem azeite aí, irmão? Glória a Deus. Deus não precisa de tanque cheio. Ele precisa que ainda tenha botija, ele precisa que ainda tenha vasilha esperando o azeite ser derramado. Deus não está procurando vasos perfeitos. Ele está procurando vasos disponíveis. Porque aonde há vazio, o azeite flui. Gostaria que vocês levantassem, igreja. E eu quero saber quantas vasilhas que vocês trouxeram aí hoje. Quantas áreas que tem para o Senhor preencher aí hoje? Quantas vidas que tem para ser transformadas pela graça do Espírito Santo de Deus aí hoje? Eu não sei se você não acredita em milagre, mas eu estou te falando sobre um Deus que ele é real. Nós estamos conversando sobre um Deus que transforma vidas, que transforma caráter, que muda de acordo com a vontade dele. Deixa o azeite ser derramado sobre a sua vida. Deixa feridas emocionais serem saradas. Deixa a vida financeira serem restauradas. Deixa a cura do Senhor hoje ser derramada sobre a sua vida. Deixa a provisão do Senhor entrar de maneira sobrenatural aí hoje. Tem azeite, igreja, mas nós precisamos de vasilha. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos em tua santa presença, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor fez e que o Senhor ainda vai fazer. Nós reconhecemos o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Estamos agora, Pai, perante ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame azeite, porque ainda tem vasilha para ser preenchida. Ainda tem transformação para acontecer, ainda tem milagre para ser vivido, Senhor. Oh, Senhor, tem vidas para serem transformadas. Senhor, ainda há espaço para o Senhor em nós, que diminua todo o nosso eu para que o Senhor cresça. Pai, que a nossa vida seja vasilha para que o Senhor possa encher. Deus, nós compreendemos a tua santidade e a tua magnitude sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o milagre depende de obediência. E estamos aqui prontos, Pai, para obedecer o teu propósito. O propósito daquela viúva, Senhor, foi alcançado, Pai. Foi entregue a provisão para ela. O passado dela foi pago. O presente dela foi sustentado. E a provisão divina do futuro chegou. Senhor, faça
em nossas vidas, Pai. Nós estamos